na M. Fernanda para poder falar sobre a dificuldade de falar com morte com a filha, que tem 7 anos. Agora eu vou falar sobre a minha opinião, tá? Vou falar sobre o meu ponto de vista, não vou trazer nenhum estudo científico, porque é o que a gente acredita muito, principalmente trabalhando com essa educação positiva, que a gente tem que ser transparente com a criança e honesto com a criança, tá? Então a gente precisa sempre ser honesto pra gente não esconder nada dela, porque isso daí chega numa quebra às vezes até de confiança, sem a gente perceber, sem a gente pensar. A criança de 7 anos já entende muita coisa, eu já vou te explicar por quê. Então a gente precisa falar com a criança assim. Às vezes agora a gente tem que cuidar na forma com que a gente falar e até onde a criança também está preparada naquele momento, tá? E por que que eu falo isso? Olha, eu vou contar para você a minha experiência, nem minha própria, pessoal. Então, para quem não sabe, eu acho que eu nunca contei isso, mas eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Ele passava a semana inteira praticamente fora viajando. Nós morávamos em Florianópolis, tinha a minha mãe e mais 2 irmãs minhas, né? A Ana, a Eliana, eu, e a minha mãe estava grávida do meu irmão. Estava grávida do meu irmão caçula, grávida de 4 meses, eu tinha 6 anos. E num sábado de manhã, a gente saindo para ir no mercado, e tocou o telefone, minha mãe voltou para atender e era a notícia que meu pai tinha falecido num acidente de trabalho. E eu tinha 6 anos de idade naquela época. E eu lembro que ninguém conversou comigo sobre o que estava acontecendo. Ninguém parou, falou, baixou ali, conversou, filha, olha, aconteceu. Né? Eu ouvia, fiquei sabendo. Eu lembro que eu fiquei parada ali na sala, observando as pessoas conversando ali. Eu lembro cena a cena, passo a passo de tudo que passava pela minha cabeça. E meu pai, ele faleceu no interior de São Paulo, na cidade de Bertioga. Demorou uns dias para o corpo poder chegar em Florianópolis. E eu lembro que quando chegou, o velório foi na nossa casa e foi bem rapidinho, né? Já tinha que partir para o enterro. E eu lembro eu pequenininha, de 6 anos ali parada. Eu não alcançava, eu não via o caixão, eu parada ali no pé do caixão, olhando para aquele caixote de madeira lá, e eu olhando e ficava imaginando ali, nossa, o que será que tem dentro? Será que é meu pai que está aí mesmo, né? O que será que está acontecendo? Eu queria tanto ver. E eu ali olhando as pessoas em volta, e as pessoas tratam como se as crianças, né, não precisasse conversar, não precisasse explicar o que está acontecendo, que criança não entende. E eu me lembro muito bem de tudo isso daí, até que um tio meu, um irmão do meu pai, ele chegou ali para mim, ele se abaixou na minha altura, ele falou assim, Lisa, você quer dar uma olhada ali dentro do caixão? Você quer ver teu pai? Eu falei, quero. Dele, você quer dar o último tchau pro teu pai? Eu falei, quero, tio, quero. E ele me ergueu. E para mim foi a melhor coisa que aconteceu naquela época, no velório do meu pai. Eu poder ter olhado para o meu pai, eu poder ter tido a oportunidade de, em pensamento, me despedir dele. Isso daí foi maravilhoso. E até para eu poder, eu acho que aceitar melhor, sabe, a questão da morte. E desculpa, mas não tem como se emocionar, né? Ainda mais lembrando lá para trás, da infância de 6 aninhos. E eu sempre fui muito grata, né, pelo meu tio, por isso. Foi a única pessoa que veio me ergueu para poder olhar para o meu pai. Então foi importante para mim, para eu entender o que estava acontecendo, para eu entender que realmente o meu pai estava ali. Senão eu ia ficar sempre com o pensamento, será que ele estava lá? Será que não estava? Será que aconteceu outra coisa? Então eu acho que para eu poder lidar com essa situação do que aconteceu foi muito importante para mim.